A Política Nacional de Resíduos Sólidos estipula a prevenção e a redução do lixo, assim como incentiva o aumento da reciclagem e a destinação correta do que não pode ser aproveitado. Prevê ainda a responsabilidade sobre fabricantes, distribuidores, comerciantes, poder público e cidadãos sobre o descarte correto do material. O Plano Nacional está sendo revisto pelo Ministério do Meio Ambiente, envolvendo toda a sociedade. Professora, por que é importante essa revisão do Plano Nacional? Bom, então o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos, ele vem como uma exigência da Política Nacional, que foi criada depois de 20 anos tramitando no governo, ela foi publicada em 2010. Então, quando foi feita a primeira versão desse documento, ele deveria ter sido feito com base em todos os planos municipais, por consequência os estaduais, e esses planos estaduais dariam base para o Plano Nacional. Só que quando o Plano Nacional foi feito, vários estados não tinham entregue o seu plano e nem vários municípios tinham entregue para os estados. Sim. Então, ele foi feito com base não 100% numa realidade. Agora, como vários municípios já se adequaram, então se necessita coletar todas essas informações novamente para poder atualizar com um pouco mais da realidade nacional. Esse é um fator. E o segundo é porque no Plano Nacional existiam duas metas principais que foram definidas. Primeira, todos os lixões existentes deveriam ter sido eliminados até 2014, até agosto de 2014. E todos os municípios deveriam ter entregue os seus planos até agosto de 2012. Eram as duas principais metas desse plano. Infelizmente, nenhuma das duas foram cumpridas. A gente tem em torno de 50% dos municípios que entregaram e estão implantando os planos e em torno de 45% dos municípios que ficaram devendo essa disposição adequada, que é um dos principais problemas que a gente tem relacionado a resíduos sólidos, que quer dizer, se o município não tiver um aterro sanitário ou não destinar para um aterro sanitário, está indo para um lixão, que não tem controle nenhum, problema ambiental, social e econômico. Então, por conta dessas duas principais metas, é que se fez a necessidade de atualização desse plano e uma nova definição, e a gente espera que essa nova meta, ou esse novo prazo que seja definido, efetivamente seja cumprido. Mas qual o papel do cidadão, do poder público e das empresas? Cenas como essa mostram o desrespeito ao meio ambiente. Estudos feitos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que apenas 13% dos resíduos sólidos urbanos vão para a reciclagem no Brasil. A estimativa é de 160 mil toneladas por dia de resíduos sólidos no país, que desse montante de 30% a 40% podem ser reaproveitados. Mas ainda há exemplos negativos, como esse que vemos aqui. Acompanhe a partir de agora no programa Terra e Mar, uma produção da TV Univale em parceria com o Canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Esse é um exemplo do destino incorreto do lixo. A situação poderia ser revertida com a conscientização ambiental da comunidade e também o comprometimento do poder público. Esse é um bairro em Navegantes, no litoral de Santa Catarina, onde muitas pessoas trabalham com reciclagem. E esse lixo aqui poderia também gerar dinheiro. O que causa impacto ambiental pode ser o sustento de muitas famílias do bairro. A prefeitura está fazendo um cadastramento para organizar e promover o cooperativismo. Mas o seu Raul já descobriu há muito tempo que o resíduo é um material precioso. E o senhor já trabalha há mais de 20 anos, né? Dá para viver trabalhando com a reciclagem? Eu que trabalho sozinho, só de bicicleta, na rua, tranquilo. Dá. O preço é pequenininho, não vale aquilo que merecia, à vista dos que vendem já enfardado, prensado, tudo, né? Mas dá. Se a pessoa querer, dá. Por exemplo, o meu estilo era sair de manhã, à tarde, e um pouquinho à noite, comecinho da noite, que à noite não presta trabalhar na rua, à noite tem muita malandragem, né? Mas dá tranquilo. A renda vem do trabalho de juntar e comercializar o que pode ser aproveitado na reciclagem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a separação do lixo, mas apenas 13% dos municípios brasileiros fazem isso de acordo com o IPEA. A falta de coleta seletiva prejudica associações de agentes de reciclagem que podem se beneficiar com a implantação do sistema. Essa associação aqui em Navegantes recebe o apoio da Universidade do Vale do Itajaí e também da Universidade Regional de Blumenau. Mas só o apoio das universidades não é o suficiente. É preciso também apoio de outras instituições e do poder público para gerar desenvolvimento social e econômico e também benefício ao meio ambiente. Em geral, são associações compostas
por pessoas que não têm o conhecimento, né, técnico específico para gestar, gerenciar, administrar a associação. E então, através das universidades, das entidades de apoio, é feita toda a assessoria jurídica, contábil, administrativa, psicossocial, enfim, né, de forma a possibilitar o desenvolvimento e a autonomia deles. E é importante que associações como essa, né, em todo o país, procurem um auxílio, né, para o melhor desenvolvimento. Na medida em que eles sintam a necessidade, né, as entidades de apoio, como são as universidades, através de suas incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que são formadas por professores e por técnicos e bolsistas, né, de diferentes áreas, então equipes multidisciplinares que podem realizar esse trabalho. Porque essa legislação, ela traz a essas pessoas, né, que então os sujeitos mesmo que vivem do lixo, que recolhem, que separam, que enfardam, dessas pessoas serem inseridas na política e terem, dentro dos planos de gestão municipal, terem prioridade. Então, quando existe a coleta seletiva instituída nos municípios, o que é de reciclável tem que ser destinado de forma prioritária para as associações e cooperativas de catadores. Por isso a importância dessas pessoas que catam de forma individual para se associarem e poderem receber a coleta seletiva, né? Aqui em Navegantes a gente não tem essa realidade, né? Existe a coleta seletiva colocada, né? Mas de forma efetiva ela não existe. Os catadores que trabalham aqui nesse galpão, e como em outros galpões que tem no município, também não recebem a coleta seletiva. A Prefeitura de Navegantes alega que o projeto de coleta seletiva já foi elaborado e que deve ser implantado no início de 2019, o que pode aumentar o volume de material na associação, já que a Lei dos Resíduos Sólidos prevê que o destino do reciclável seja para as organizações de catadores. E se fosse implantado dentro da cidade, para vocês, qual seria o benefício? Mudaria a prática da reciclagem? Mudaria muito, né? Aí dava mais renda de serviço, a gente poderia até apoiar mais associados com nós trabalhar aqui e ia dar muito serviço para nós aqui, ia ser uma boa. E além da falta da coleta seletiva, quais são os outros empecilhos que vocês encontram aí na prática da atividade? Olha, aqui muito que a gente vai, assim, quando a gente sai fazer uma coleta, a gente encontra muito resíduo no meio, o material não é separado adequadamente e isso complica bastante também. Resíduo é algo que sobra de um processo de produção, seja industrial, seja doméstico. Por exemplo, quando nós descascamos uma banana e comemos a banana, a casca da banana se torna um resíduo. Isso não quer dizer que ela não possa ser aproveitada. Quando quebramos um ovo para fazer um produto, um ovo frito, por exemplo, a casca do ovo se torna um resíduo, o que não significa que ele não possa ser aproveitado. Ele pode e deveria ser muito melhor aproveitado. Para que a reciclagem gere emprego e renda, é preciso que tanto pessoas como empresas saibam separar o seu lixo corretamente. Você sabia que cerca de 25% de todo o material utilizado em construção civil são descartados? Mas a coisa pode ser diferente, como aqui nessa usina em Camboriú, Santa Catarina, que recicla cerca de 97% de todo o material recebido aqui. A expectativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção é de um crescimento de 10% de obras em todo o país em 2018. O que gera emprego, renda e também muitos resíduos que os construtores têm que dar o destino correto. O último levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção aponta um montante de 45 milhões de toneladas de resíduos da construção civil coletadas no país. Os dados são de 2017. O material excedente nas obras deixa de ir para os aterros e tem como destino a reciclagem. Nessa usina que recicla apenas o gesso que sobra das construções, o acúmulo foi de 100 toneladas em 4 meses. O material é transformado em brita e também num pó fino para a indústria de fertilizantes. De onde surgiu a ideia de reciclar gesso? Então, a ideia surgiu da necessidade da nossa região, né, de absorver esse tipo de resíduo.
ele já era absorvido, mas não era reciclado. Então aí surgiu essa necessidade, né, de fazer essa reciclagem do material. E tem um mercado para isso, para reciclagem, tanto de materiais de resíduos sólidos como gesso? Eu acredito que sim, né? É bem mais benéfico para a natureza e economicamente. Então eu acredito que existe ainda um mercado muito grande em expansão, né? Falta um pouco mais de aceitação das pessoas, de entenderem que um material reciclado ele não é sujo, né? Tem todo... Tem qualidade, é todo feito, né? Um processo para deixar ele com bastante qualidade, então ele não é um material, né, sujo, ele é um material muito bom. Essa usina, que funciona como um grande depósito para construtores, também transforma o que recebe em material que volta para a cadeia produtiva. Por que é importante a segregação de todo esse material que a gente vê aqui ao fundo? Isso aí é um ganho ambiental. No Brasil, por exemplo, primeiro se cria o problema, para depois achar a solução. Sim. Então o problema começou nas grandes cidades, né, onde produzia muito resíduo da construção civil, e eles iam nos bairros jogando, aterrando, jogando fora. Os bairros foram crescendo, por exemplo, a cidade de São Paulo. E aí, como o custo do transporte era muito caro por causa da distância, então a própria Prefeitura de São Paulo fez um convênio com a USP para achar uma solução daquela grande quantidade de resíduos que era provocada na construção civil. Daí, em 2002, saiu o CONAMA, né, 307, que veio disciplinar, né, os resíduos da construção civil, disciplinando e orientando de como fazer. E ela, inclusive, né, dizia que as prefeituras tinham 1 ano e 8 meses para que elas pudessem fazer o seu plano de gerenciamento. Sim. Hoje, nós estamos em 2018 e poucas prefeituras do Brasil fizeram o seu plano de gerenciamento econômico. Seu plano de gerenciamento. Nós temos 5.570 prefeituras no Brasil e hoje não tem 15% que tem plano de gerenciamento. E quanto mais nós reaproveitar, mais reutilizar, nós vamos evitar a indústria extrativista. Na usina, que gera pelo menos 20 empregos, 30 caçambas por dia de resíduos são recebidas. O entulho é separado e vira brita e outros materiais. Tudo aqui pode ser reutilizado novamente, como por exemplo, essa pilha de madeira que será transformada em combustível para fornos de olaria. Ferros, pregos e latas irão para siderúrgicas, onde serão transformados novamente em aço. Nós temos hoje que para cada prédio que é construído, cerca de 25% de todo o material é desperdiçado. A partir do momento que a gente consegue reciclar ou reaproveitar, dar um novo uso a esse 25% de material, significa dizer que a cada 4 prédios construídos, deixamos de jogar 1 no lixo. Nós podemos reutilizar resíduos de construção e demolição para a produção de argamassas, de concretos, para a formação de novos aterros, por exemplo, quando da construção de uma estrada, de um acesso. Então, há várias possibilidades para a reutilização do que a construção civil gera e ela mesma pode reutilizar. O conceito de reciclagem, ele é a transformação de materiais que já foram utilizados, que já não têm mais serventia em um determinado uso, para se transformar em um novo material e assim entra no conceito de reutilização. E aí entra a pergunta, será que todos os resíduos podem ser recicláveis? Não, tem alguns que não têm mais serventia, que eles não têm mais a possibilidade de se transformar em um novo produto e assim eles são chamados de rejeitos. E esses são os únicos que devem ir para o aterro sanitário. Em instantes você vai ver como a universidade desempenha um papel importante na gestão e valorização dos resíduos e também o que é feito com os resíduos do peixe. Você sabia que os resíduos do peixe podem também ser prejudiciais ao meio ambiente? E que pelo menos 50% dos restos da indústria de manufatura do pescado podem ser utilizados para o consumo humano? Estudos apontam que esses resíduos podem ter um alto valor econômico e nutricional. A frota industrial de pesca é de 397 embarcações na região de Itajaí, o maior porto de descarregamento de pescado do Brasil. Os dados do projeto de monitoramento de atividade pesqueira de Santa Catarina, levantados pela Universidade do Vale do Itajaí, apontam que de julho a dezembro de 2017 foram perto de 32 mil toneladas de peixe que chegaram aos entrepostos, 55% só nos de Itajaí. As partes menos nobres são descartadas. Em média, nas indústrias de manufatura da região,
varia de 35% a 50%. Os resíduos diários da indústria, né, quando eles saem em 2 períodos, né, na parte da manhã, fechando próximo ao meio-dia, e no período da tarde, fechando no final da tarde, né. Então a gente tem uma média de 40 a 50 toneladas dia, né, que saem, e esses resíduos são destinados a uma indústria processadora, uma farinheira, né, que eles fazem a coleta e o transporte é por responsabilidade deles, é um acordo, né, tem os caminhões capacitados, né, a estrutura, e é uma indústria que trabalha tanto com a ração animal como a farinha de peixe para aditivos. Às vezes você está destinando de uma forma inadequada, você está colocando então o resíduo de uma forma adequada e você tem um percentual de rentabilidade sobre isso também que ajuda no custo do benefício do produto no fator final. Se não fosse aproveitado, esse material poderia causar danos ao meio ambiente, comprometendo o ecossistema. Nem tudo deveria ir para o lixo. Num trabalho que fizemos, já antigo, mas não mudou muito, infelizmente, de lá para cá, as próprias indústrias assumiram que 9% do seu resíduo vai parar nos rios, diretamente. O resíduo de peixe, quando ele é mal tratado ou lançado no ambiente sem os cuidados necessários, ele pode causar, por exemplo, se é lançado na água, ele pode causar mortalidade de toda a fauna, desequilíbrio ecológico no ecossistema, porque esses resíduos eles são ricos em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai entrar em decomposição, as bactérias vão começar a decompor esse resíduo, e esse processo de decomposição ela consome oxigênio, diminui o oxigênio, e a vida marinha que estiver perto dessa área aí, ou a vida aquática, quando é lançada em rio, por exemplo, vai sofrer mortalidade. Além disso, o resíduo de peixe ele é rico também em nutrientes, tipo nitrogênio e fósforo, e esses nutrientes eles são usados por microalgas para o crescimento delas, incluindo espécies de microalgas que podem ser nocivas ao meio ambiente ou até à saúde pública, que popularmente são conhecidas, uma floração dessas algas é conhecida como maré vermelha. Óleo e a farinha são os produtos mais comuns derivados das vísceras e cabeças. Vão para a ração animal, mas pesquisas já demonstraram que as sobras das indústrias de transformação do pescado podem ser aproveitadas para o consumo humano. Nós temos tecnologias já prontas para a produção de hidrolisados, de proteínas para ração animal, mas alguns países já avançaram nisso e já produzem inclusive hidrolisados para consumo humano, né, como o Peru. E temos também a possibilidade de produção de embutidos como linguiças, salsichas, entre outros. Temos também a tecnologia para a produção de hambúrgueres, nuggets, tudo isso a partir dos resíduos. E assim como existem as empresas que utilizam para fazer os filés industriais, né, os enlatados, existem as empresas que trabalham somente com esses resíduos. Nós tínhamos a expectativa de que isso fosse acontecer 20 anos atrás, mas até agora nós não temos ainda uma indústria focada para tratamento e utilização desses resíduos no Brasil. Como eu disse, o Peru já está muito adiantado, já colocou inclusive esses produtos no mercado americano. Então os Estados Unidos já importa subprodutos produzidos pelo Peru, mas o Brasil ainda não entrou nessa frente de mercado e estamos perdendo esse espaço, infelizmente. A logística reversa é a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, buscando a maior agregação de valor dos mesmos, que pode ser dentro do seu ciclo produtivo ou de um outro ciclo produtivo. Ou seja, o resíduo que está saindo lá das nossas casas, por exemplo, resíduo de medicamento vencido, ele deve voltar para o comércio que o vendeu e o comércio deve destinar ao fabricante e esse fabricante dará a destinação adequada. Alguns resíduos como medicamentos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, embalagens de óleo lubrificante e pneus, eles são obrigatórios por legislação que seja feito essa logística reversa. Como a educação pode ajudar na Política Nacional de Resíduos Sólidos? Você vai ver projetos da Universidade do Vale do Itajaí, como sustentabilidade, conscientização e formação de professores para a educação ambiental.
Todos os anos, professores, alunos e voluntários da Universidade do Vale do Itajaí percorrem praias, rios e o lixo é presença constante. Porque se todo mundo tivesse consciente de não estar jogando esse resíduo em local inapropriado, a gente não estaria tendo que fazer esse trabalho, né? Então o foco é a conscientização, é fazer o pessoal entender que tem que pensar, tem que tratar desse resíduo e não dispor ele em local inapropriado. A ação Clean Up the World, ou Limpando o Mundo, é um evento de mobilização voluntária para conscientizar as pessoas para o problema resíduo nas praias, rios e lagos. Uma ação mundial apoiada pela ONU, que teve início na Austrália em 1993, sendo espalhado para mais de 25 países, com mais de 35 milhões de voluntários. No Brasil, iniciou-se em 2013 em Copacabana através do projeto Limpeza na Praia, realizado pelo Instituto Ecológico Aqualung e adotado pela Univale desde 2006, como Univale Limpando o Mundo. A intenção mesmo, né, dessa campanha Limpando o Mundo, que é uma campanha mundial, né, começou focando praias, né, mas se o ambiente adjacente à praia também não colabora, a gente vai ter essa sujeira na praia. Então a ideia inicial é isso, né, mobilizar a população, porque eles tendo consciência, eles tendo essa sensibilidade, né, de não deixar lixo, levar o lixo que produz de volta ou colocar em lugares adequados, a gente imagina que isso tende, né, a reduzir e, enfim, a gente ter um ambiente mais saudável para poder desfrutar. Essas são situações comuns encontradas em ações como estas. Lixões a céu aberto perto de áreas valorizadas pelo turismo e muito lixo, principalmente às margens dos rios, dunas e restingas. E o trabalho não acaba por aqui. Em sala de aula, pesquisadores capacitam professores da rede pública para torná-los multiplicadores da conscientização ambiental. O curso do Laboratório de Gestão e Valoração de Resíduos da Univale busca na educação uma aliada importante, replicando na sociedade o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem um trabalho, na verdade são disciplinas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que tem duas disciplinas específicas que trabalham com resíduos, que é gestão de resíduos e valorização de resíduos, uma mais voltada à parte do poder público e a outra mais voltada à parte de iniciativa privada. Esses alunos dessas disciplinas e do curso, a gente tem alguns projetos de extensão no laboratório de resíduos e aí um desses projetos trabalha com os professores da rede municipal de ensino de Itajaí, que o objetivo é criar multiplicadores para falar sobre esse tema e que entendam esse tema, que sejam sensibilizados e que também a gente melhore tanto nas nossas escolas quanto das escolas as crianças, enfim, levem para suas casas. Professora, como funciona vocês levarem essas informações para dentro da sala de aula para os professores para começar esse ciclo de alimentação para a sociedade? Bom, é uma forma de a gente inclusive cumprir a legislação, tanto a da educação ambiental quanto na questão dos resíduos sólidos, que preconiza que através da educação a gente vai levar cidadania, mudança de atitudes, né, vai levar conhecimento e informação. No caso das escolas, da educação infantil, ensino fundamental, o professor ele é o que vai levar isso tanto para as crianças quanto para os pais, para os seus parceiros dentro da unidade. Então eles precisam ter conhecimento dos problemas, conhecimento da realidade ambiental, conhecimento das estratégias. Dentro do seu próprio município? Isso, dentro do próprio, qual é a realidade do município e como fazer para melhorar essa questão ambiental, aqui no caso a questão do resíduo sólido, para a coleta seletiva, a questão do aterro sanitário, a questão das cooperativas que a gente tem no município. Então o professor ele é um ator importante na mudança de atitude da sociedade em geral.